Se tem mais de 60 anos e luta contra a fadiga constante, formigueiro nas mãos ou nos pés, ou gordura abdominal teimosa que não desaparece por mais que tente, então o que está prestes a ouvir pode mudar tudo. Já reparou que a sua energia diminui mesmo depois de uma noite inteira de sono? Ou já sentiu aquela preocupação incômoda com os seus níveis de açúcar no sangue? Então ouve com atenção, porque estes não são apenas sinais de envelhecimento. São avisos precoces que o teu corpo está a enviar-te. Neste vídeo, vou revelar 15 ingredientes poderosos da cozinha que funcionam como um exército para equilibrar o açúcar no sangue, limpar as artérias e proteger o coração. E, no final, vou partilhar uma receita simples com cebola que foi comprovada cientificamente para reduzir o açúcar no sangue e curar o sistema cardiovascular, usando ingredientes que já tens em casa. Não estamos a falar de medicamentos caros ou tratamentos complicados. Apenas alimentos naturais, comprovados pela ciência, que o teu corpo realmente compreende e pode usar para se curar por dentro. Conhece a Margaret. Aos 68 anos, ela pensava que o cansaço constante era apenas parte do envelhecimento. Ela comia o que considerava refeições saudáveis, fazia caminhadas diárias e evitava junk food óbvia. Mas, aos poucos, os sinais de alerta começaram a aparecer. Os dedos formigavam à noite, mantendo-a acordada. A sua barriga parecia reter peso, por mais que ela comesse pouco. E o pior de tudo era que tarefas simples, como subir escadas, deixavam-na sem fôlego e desanimada. O seu médico fez exames e disse que o seu nível de açúcar no sangue estava no limite e que o colesterol estava um pouco alto. Nada com que se preocupar ainda, disseram. Mas Margaret sabia que algo estava errado. Então, ela descobriu que certos alimentos do dia a dia podiam agir como remédios. Poucas semanas depois de fazer mudanças simples, a sua energia voltou, a formigueira parou e ela sentiu-se novamente ela própria. Esta não é apenas a história de Margaret. É o que está a acontecer dentro de milhões de corpos neste momento. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Aos 60 anos, o seu corpo já perdeu uma sensibilidade significativa à insulina, as suas artérias acumularam anos de danos silenciosos e a inflamação está a destruir silenciosamente a sua saúde de dentro para fora. Mesmo quando os exames laboratoriais dizem que está bem, esses processos ocultos estão a roubar a sua vitalidade dia após dia. Vamos começar com o vegetal mais negligenciado que pode transformar a sua saúde e que a maioria das pessoas ignora no supermercado. Número 15. Couve. Agora sei o que está a pensar. Mais uma palestra sobre vegetais de folhas verdes. Mas espere, porque a couve não é apenas mais um ingrediente para salada. Na verdade, é uma das suas armas mais poderosas contra a tripla ameaça da diabetes, artérias entupidas e fadiga crónica. Eis porque é que isto é importante para si. A couve contém uma combinação única de nutrientes que atuam em conjunto como uma equipa de limpeza na sua corrente sanguínea. A fibra solúvel age como uma esponja, absorvendo o excesso de açúcar e o colesterol mau antes que possam causar danos. Isto significa que o seu açúcar no sangue permanece mais estável ao longo do dia, sem mais picos e quedas exaustivos. Mas a verdadeira magia acontece com compostos chamados sulforafano e flavonoides. Estas substâncias naturais reduzem a inflamação que tem atacado silenciosamente os seus vasos sanguíneos há anos. Pense nisso desta forma. Se as suas artérias são como mangueiras de jardim, a inflamação torna-as rígidas e estreitas. Estes compostos ajudam-nas a permanecer flexíveis e abertas, melhorando o fluxo sanguíneo para todas as partes do seu corpo. E aqui está algo que os médicos raramente mencionam. A couve é rica em vitamina K,
que impede a acumulação de cálcio nas artérias. É isso mesmo. O mesmo cálcio que deveria fortalecer os ossos pode, na verdade, criar bloqueios perigosos nos vasos sanguíneos se acabar no lugar errado. A vitamina K age como um guarda de trânsito, enviando o cálcio para onde ele deve estar. A melhor parte? Não precisa engolir saladas enfadonhas. Experimente isto. Misture um punhado de couve com limão e água logo pela manhã. Leva 30 segundos, custa alguns cêntimos e ativa os sistemas naturais de desintoxicação do seu corpo. Um dos meus vizinhos, um homem de 72 anos que lutava contra a rigidez matinal, começou a fazer isto e percebeu que conseguia atar os sapatos sem dor em 2 semanas. Pequenas mudanças, grandes resultados. Mas espere até ouvir sobre o número 14, um alimento tão cremoso e satisfatório que você nunca imaginaria que ele realmente ajuda a controlar o açúcar no sangue. Número 14, abacate. Aposto que já lhe disseram para evitar abacates porque eles são ricos em gordura, certo? Bem, aqui está o que os alarmistas não lhe dizem. O tipo de gordura presente nos abacates é exatamente o que o seu corpo envelhecido precisa para se curar. Deixe-me explicar porquê. Os abacates são ricos em gorduras monoinsaturadas, o tipo bom que realmente reduz o colesterol mau enquanto aumenta o bom. É como ter um serviço de limpeza para as suas artérias. Essas gorduras saudáveis também ajudam o corpo a absorver melhor outros nutrientes, o que significa que todos os alimentos saudáveis que você ingere se tornam mais poderosos. Mas eis o que muda o jogo para o açúcar no sangue. Os abacates melhoram a sensibilidade à insulina. As tuas células respondem melhor à insulina, o que significa menos açúcar a circular na tua corrente sanguínea, causando danos. É como trocar um forno velho e ineficiente por um moderno que usa menos combustível, mas aquece melhor. E vamos falar sobre potássio. Um abacate contém mais potássio do que uma banana, e este mineral é crucial para relaxar os vasos sanguíneos e baixar a pressão arterial. Se tem sentido batidas fortes no peito ou pressão na cabeça, a deficiência de potássio pode ser parte do problema. Agora, eu sei o que está a pensar. Mas o abacate não engorda? A verdade é esta: a fibra do abacate ajuda a perder peso, mantendo-o saciado por mais tempo. Quando está satisfeito, não procura aqueles biscoitos ou batatas fritas que aumentam o açúcar no sangue. Uma mulher que conheço substituiu os biscoitos da tarde por um quarto de abacate e perdeu 7 quilos sem esforço. Além disso, os seus níveis de açúcar no sangue melhoraram drasticamente. O segredo é controlar as porções. Não precisa de um abacate inteiro. Basta um quarto a meio por dia. Passe-o em torradas integrais, adicione-o à salada ou simplesmente salpique um pouco de limão e saboreie ao puro. O seu corpo vai agradecer. Número 13. Morangos. Agora, se és diabético ou pré-diabético, provavelmente já te disseram para evitar frutas por causa do açúcar. Mas os morangos quebram todas as regras, da melhor maneira possível. Apesar do sabor doce, os morangos têm um baixo índice glicêmico, o que significa que não vão fazer o teu açúcar no sangue subir e descer como uma montanha russa. Mas isso é apenas o começo do seu poder. Estas pequenas joias vermelhas estão repletas de antocianinas, os mesmos compostos que lhes conferem a sua bela cor. Estas substâncias protegem os vasos sanguíneos do stress oxidativo, que é como a formação de ferrugem dentro das artérias. Elas ajudam literalmente a prevenir os danos que levam a ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Além disso, os morangos são uma fonte natural de vitamina C. Não se trata apenas de evitar constipações. A vitamina C fortalece as paredes dos vasos sanguíneos, tornando-os mais flexíveis e resistentes a danos. Pense nisso como reforçar canos velhos
para que não se partam sob pressão. O que realmente me impressionou foi um estudo que mostrou que pessoas que comiam morangos regularmente tinham níveis significativamente mais baixos de marcadores de inflamação no sangue. Uma participante, uma mulher de 65 anos com artrite, notou que as dores nas articulações diminuíram depois de adicionar morangos à sua rotina diária. Os efeitos anti-inflamatórios atuam em todo o corpo. Mas há um porém, é preciso comê-los da maneira certa. Morangos frescos e inteiros, com todas as fibras intactas. Nada com sabor de morango, nem geleia, nem suco. São as fibras que retardam a absorção do açúcar e proporcionam os benefícios reais. E, por favor, escolha morangos orgânicos sempre que possível. Os morangos convencionais costumam estar no topo da lista de produtos contaminados por pesticidas. Experimente adicionar um punhado à sua aveia matinal, misture-os num batido com alguma proteína ou simplesmente saboreie-os como um doce natural. O seu paladar e os seus vasos sanguíneos vão agradecer. Agora, deixe-me falar-lhe do número 12, uma noz tão poderosa para o coração que os cardiologistas a recomendam. Número 12, nozes. Estas nozes, em forma de cérebro, não são boas apenas para a sua mente. Elas também são incrivelmente poderosas para o seu coração e açúcar no sangue. Eis o que as torna especiais. As nozes são as únicas nozes ricas em ácidos gordos ômega 3. As mesmas gorduras saudáveis para o coração encontradas nos peixes. Mas ao contrário dos peixes, as nozes também fornecem fibras e compostos vegetais que atuam em conjunto para criar algo incrível no seu corpo. Estes ômega 3 reduzem a inflamação nas artérias, diminuem os triglicéridos e ajudam a prevenir a placa pegajosa que causa ataques cardíacos. Um estudo descobriu que comer apenas um punhado de nozes por dia reduziu o risco de doenças cardíacas em quase 30%. Isso é mais eficaz do que muitos medicamentos, sem os efeitos colaterais. Mas aqui está o que é crucial para o controlo do açúcar no sangue. As nozes são ricas em magnésio, um mineral que a maioria dos idosos carece desesperadamente. O magnésio ajuda as células a responderem melhor à insulina, o que significa um melhor controlo natural do açúcar no sangue. Também relaxa os vasos sanguíneos, reduzindo a pressão arterial e aquela sensação de aperto no peito. As fibras e proteínas das nozes atuam em conjunto para retardar a digestão, evitando os picos de açúcar no sangue que deixam-no exausto. São o lanche perfeito para aquela perigosa queda de energia das 3 da tarde, quando, de outra forma, poderia sentir vontade de comer algo doce. Lembro-me de um paciente, um homem de 70 anos que era pré-diabético e estava sempre com fome entre as refeições. Ele começou a levar um pequeno recipiente com nozes e, em um mês, seus desejos desapareceram, sua energia se estabilizou e seu médico ficou chocado com a melhora nos exames de sangue. O homem disse que foi a mudança mais fácil que já fez. Lembre-se, o controle das porções é importante. Cerca de 7 a 8 metades de nozes é uma porção. Mais do que isso, estará a ingerir demasiadas calorias. Polvilhe-as no iogurte, misture-as em saladas ou coma-as simples. O seu coração sentirá a diferença. A seguir vem o número 11, um tubérculo que a maioria das pessoas ignora, mas que é absolutamente essencial para uma energia estável. Número 11, inhame. Não a versão festiva coberta de marshmallow. Estou a falar do inhame verdadeiro, inteiro. Essas raízes humildes são, na verdade, minas de ouro nutricionais para qualquer pessoa com mais de 60 anos que lida com problemas de açúcar no sangue ou quedas de energia. Ao contrário da batata branca, que aumenta rapidamente o açúcar no sangue, o inhame é um carboidrato complexo que libera energia de forma lenta e constante. É como a diferença entre jogar jornal no fogo e adicionar um tronco sólido. Um queima rapidamente,
o outro fornece calor duradouro. O inhame contém um composto especial chamado diosgenina, que ajuda a reduzir a inflamação em todo o corpo. Isto é especialmente importante para os vasos sanguíneos, que ficam inflamados e danificados devido a anos de flutuações no açúcar no sangue. A diosgenina ajuda a acalmar esta inflamação, permitindo que as artérias cicatrizem e funcionem melhor. A vitamina B6 presente no inhame tem uma ação notável. Ajuda a equilibrar o humor e reduz a compulsão alimentar induzida pelo stress. Sabe aquelas alturas em que está ansioso ou preocupado e, de repente, se vê em frente ao frigorífico? A vitamina B6 ajuda a quebrar esse ciclo, apoiando as substâncias químicas calmantes do cérebro. E aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O inhame é rico em amido resistente, um tipo de fibra que age como um prebiótico, alimentando as bactérias boas do intestino. Por que isso é importante? Porque as bactérias intestinais saudáveis ajudam a regular o açúcar no sangue e a reduzir a inflamação em todo o corpo. Tudo está conectado. Uma mulher na casa dos 60 anos me disse que substituiu o pão noturno por fatias de inhame assado. Não só os seus níveis de açúcar no sangue melhoraram, como os problemas digestivos que a atormentavam há anos desapareceram completamente. Ela disse que se sentia mais leve e com mais energia do que em toda a década anterior. Experimenta assá-los com um fio de azeite, amassados com um pouco de canela ou cortados em cubos em sopas. São versáteis, satisfatórios e curativos. Tudo o que uma boa comida deve ser. Agora, o número 10 talvez já esteja no seu armário de temperos, mas provavelmente não o está a usar corretamente. Número 10. Alho. Não se trata apenas de adicionar sabor à comida. O alho é literalmente um remédio que cresce da terra. Mas aqui está o segredo. É preciso prepará-lo corretamente para liberar o seu poder. Quando se esmaga ou pica o alho e deixa repousar por 10 a 15 minutos antes de cozinhar, algo mágico acontece. Uma reação enzimática cria a alicina, um dos compostos naturais mais poderosos para a saúde do coração. A alicina ajuda a impedir que a placa se fixe nas paredes das artérias, melhora a circulação e pode baixar a pressão arterial com a mesma eficácia de alguns medicamentos. Mas os benefícios do alho vão além. Ele aumenta a sensibilidade à insulina, ajudando o corpo a processar o açúcar com mais eficiência. Estudos mostram que pessoas que consomem alho regularmente têm níveis mais baixos de açúcar no sangue em jejum e melhor controlo da glicose a longo prazo. É como dar uma ajuda ao pâncreas. O alho também atua como um antibiótico natural, combatendo as infecções ocultas que muitas vezes agravam a inflamação em diabéticos. Pode nem saber que essas infecções existem, mas elas estão lá, piorando lentamente a sua condição. O alho ajuda a eliminá-las naturalmente. Aqui está um ritual simples que ajudou inúmeras pessoas. Todas as manhãs, esmague um dente de alho, deixe repousar enquanto prepara o pequeno almoço. Depois misture com uma colher de chá de azeite e engula como se fosse um remédio. Ou adicione-o à sua comida. Lembre-se apenas de deixá-lo repousar depois de esmagado. Um homem disse-me que este hábito simples o ajudou a reduzir a medicação para a pressão arterial para metade. O seu médico não conseguia acreditar na melhoria. Não se preocupe com o cheiro. Os benefícios para a saúde superam em muito quaisquer problemas temporários de hálito. Além disso, quando se sente enérgico e saudável, as pessoas notam isso mais do que qualquer outra coisa. Vamos falar sobre o número 9, uma fruta que conhece desde sempre, mas que provavelmente não tem comido corretamente. Número 9, maçã com casca. Uma maçã por dia mantém o médico longe. Não é apenas um ditado antigo.
É apoiado por estudos científicos sérios. Mas aqui está a parte crucial. Deve comer a casca. É aí que está a magia. A casca contém quercetina, um flavonoide poderoso que age como um escudo protetor para os vasos sanguíneos. Reduz a inflamação, previne danos oxidativos e ajuda a manter as artérias flexíveis e desobstruídas. Descascar uma maçã é como deitar fora a parte mais poderosa. Dentro da maçã, a fibra de pectina funciona como uma esponja no sistema digestivo, absorvendo o excesso de açúcar e colesterol antes que eles entrem na corrente sanguínea. Esta dupla ação, proteção da casca e limpeza da pectina, torna as maçãs incrivelmente poderosas, tanto para a diabetes como para as doenças cardíacas. Mas aqui está o que é realmente interessante. As maçãs alimentam as bactérias boas do intestino, e essas bactérias comunicam com o cérebro para ajudar a regular o apetite e os desejos. As pessoas que comem maçãs regularmente relatam sentir mais controlo sobre a sua alimentação e menos tendência para comer alimentos pouco saudáveis. O segredo é escolher as maçãs certas. É essencial que sejam orgânicas, pois a casca retém pesticidas como uma esponja. E coma-as inteiras, não em sumo ou molho. A fibra precisa de estar intacta para fazer a sua mágica. Uma maçã média tem apenas cerca de 95 calorias, mas mantém-no saciado por horas. Conheço uma mulher que substituiu os biscoitos da tarde por uma maçã e não só perdeu peso, como viu os seus níveis de açúcar no sangue baixarem para a faixa normal pela primeira vez em anos. Ela disse que a queda de energia à tarde, que ela aceitava como normal, desapareceu completamente. Experimente cortar uma maçã e polvilhar canela por cima. A canela também ajuda a controlar o açúcar no sangue. Ou combine fatias de maçã com algumas amêndoas para um lanche perfeito para o açúcar no sangue. O número 8 é um vegetal que pode não ser o seu favorito, mas as suas artérias adoram. Número 8. Brócolos. Eu sei. Brócolos não são exatamente empolgantes. Mas eis o que é emocionante. Este vegetal verde contém sulforafano, um dos mais poderosos desintoxicantes naturais conhecidos pela ciência. Ajuda literalmente a limpar o sangue e a proteger as paredes das artérias contra danos. O sulforafano atua ao nível celular para reduzir a inflamação que se acumula nos vasos sanguíneos ao longo de décadas. Pense nisso como uma escova suave para as artérias, removendo a sujidade que se acumulou e restaurando o fluxo sanguíneo saudável. Mas o brócolis oferece algo mais crucial para os diabéticos: propriedades termogénicas. Isto significa que ele realmente aumenta ligeiramente o seu metabolismo, ajudando o seu corpo a queimar calorias de forma mais eficiente. Para quem luta contra o peso na região abdominal, isto é incrivelmente valioso. A fibra presente no brócolis tem uma dupla função. Retarda a absorção de açúcar para evitar picos e alimenta bactérias intestinais benéficas que ajudam a regular todo o seu sistema metabólico. A saúde intestinal tem um impacto direto no controlo do açúcar no sangue. Eles estão mais conectados do que a maioria dos médicos imagina. O brócolis também é rico em vitamina K, que previne a calcificação arterial, e vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda na absorção do ferro. Quando se combinam todos esses benefícios, obtém-se um vegetal que literalmente trabalha para curar o corpo a cada mordida. Um senhor de 70 anos me disse que odiou vegetais a vida toda, mas começou a comer brócolis 3 vezes por semana após ser diagnosticado com diabetes. Ele cozinha no vapor e adiciona alho e limão. Simples, mas delicioso. O seu A1C baixou 1 ponto inteiro e o seu médico perguntou-lhe que medicação estava a tomar. Ele respondeu orgulhosamente: apenas brócolis. O segredo é não cozinhar demais.
Cozinhar no vapor ou saltear rapidamente preserva os nutrientes. E se os brócolos crus incomodam o seu estômago, não se force. Cozidos são perfeitamente aceitáveis e ainda incrivelmente benéficos.